os sonhos são realizações inconscientes de nossas vontades. Sempre que temos algum desejo que não podemos realizar, ou escondemos, a fim de esquecê-lo, ou recalcamos. Contudo, esse desejo continua a existir em determinado lugar, e continua a criar efeito em nós, né? E como os sonhos. Então, assim, ele acreditava que no momento que o sonho, né? Ele acreditava no inconsciente pessoal. Então, aquilo, as nossas vontades que nós não colocávamos ali no nosso dia a dia, que a gente não tinha coragem de liberar essas vontades, a gente expressava nos sonhos, né? Que são esses recalques aí. E Jung, ele chegou mais com uma ampliação muito maior sobre isso, né? Ampliou a interpretação de sonhos, considerando o inconsciente pessoal e coletivo, arquétipos complexos. Opa. Acrescentou também, né, as funções fundamentais da psicologia, que é o pensamento, sentir, intuição e sensação. Pode passar, por favor. Então, aqui tem as divisões, né, da mente consciente e da nossa mente inconsciente, né? A Von Franz disse assim, só seria capaz de captar um pequeno conjunto de dados visíveis na tela de dado momento. Essa tela, como o nosso campo consciente está sempre mudando. Então, o que acontece aqui? Ela deu até um exemplo, né, no livro lá, Caminhos dos Sonhos, onde ela fala, né, que o nosso inconsciente é todo computador, né? E que o consciente é a parte onde que a gente fica folheando, que é esse momento aqui agora, por exemplo, é a parte consciente, né? Então, eu vou ler aqui a parte do inconsciente. Poderia ser comparada com o computador repleto de informações, né? E essa mente inconsciente está dividido, né, entre o pessoal e o coletivo, que o James Arron, que é o que nós fizemos o trabalho, né, ele fala de psique objetiva. Pode passar. Um inconsciente pessoal. A gente está falando aqui, né, desses conceitos, antes de chegar no sonho, né, esses conceitos básicos de Jung, tá? Para a gente poder depois ampliar mais lá na frente. Segundo Jung, o inconsciente pessoal é formado por conteúdos que foram reprimidos da consciência do indivíduo. Esses podem ser uma variedade de lembranças, emoções que o indivíduo tem reprimido ou rejeitado. Geralmente, não são recuperados de forma consciente. Memórias de amargura, ódio, momentos embaraçosos, dor, desejos proibidos, são contidos no inconsciente pessoal do indivíduo. Quando a gente faz um link para o sonho, né, isso aqui, os sonhos traz os complexos, né, que o inconsciente pessoal traz. Pode passar, por favor. O inconsciente coletivo, né, foi a camada mais profunda da psique, é constituída por materiais que foram herdados nele, que consiste de traços funcionais, tais como imagem virtual, que seria comum de todos os seres humanos. E foi uma grande descoberta de Jung, né? Que através os sonhos traz a parte arquetípica, né, para a gente, os sonhos, fazendo link com os sonhos. Pode passar, por favor. O ego. O ego, né, ele é dotado de um poder, de uma força criativa, conquista a tardia da humanidade, que chamamos de vontade, né? O ego, ele é um mediador, né, entre o mundo externo e o mundo interno, né? Então, assim, quando a gente faz um link com os sonhos, é muito importante a gente ter o ego forte, né, fortalecido, para a gente ter uma ampliação melhor dessa consciência. Pode passar, por favor. Só ia complementar, Joelma, nessa parte do ego, aquela questão do ego onírico e do ego vígil, né? Porque a gente vai usar muito esses termos aqui. Então, quem está sonhando, né, é o ego onírico, e aí você tem, às vezes, momentos do ego vígil que atravessam ali e entram também nos sonhos, né? Bem colocado. Os arquétipos, né? Foi uma grande descoberta de Jung. Os arquétipos, para Jung, são as primeiras imagens de algo que justifica o sentido da história, ocorridas no passado, e por meio daí criamos conhecimento de imaginação sobre o consciente coletivo, né? É aquilo que eu falei lá no consciente coletivo, que traz bastante, né? Que tem esse link com o consciente coletivo, os arquétipos dos sonhos. Pode passar. Complexo, né, são organizações temáticas
na mente inconsciente, centrada em torno dos padrões de memórias, emoções, percepções, desejos, padrões que são formados para a existência e para a reação do indivíduo e essa experiência. Cada complexo é um grupo de imagens relacionadas entre si, formando em torno do núcleo central de significados que, em sua essência, é o arquétipo, já disse James Hall. Os complexos são identificados geralmente nos primeiros sonhos, quando o paciente chega, né, à análise. Primeiro que se identifica são os complexos. As sombras, tão assustadora sombra. Segundo a psicologia analítica, né, o arquétipo da sombra representa o lado sombrio de sua personalidade, e é um momento feroz da alma, onde você armazena a parte mais reprimida de si mesmo, né. Então, quando você, nos sonhos, né, a gente parece muito as sombras, né, aquilo que a gente não quer ver, geralmente. Pode passar, por favor. Ânimos e ânima. Jung descreve o ânimos como o lado masculino consciente de uma mulher e a ânima o lado feminino inconsciente do homem. Cada um transcendendo a psique pessoal, fazendo link com sonhos, né? Quando uma mulher sonha com uma imagem masculina e ela não consegue saber quem é aquela imagem, né? Provavelmente é seu ânimos. E o mesmo acontece com o homem, né? Quando ele sonha com uma mulher que não sabe identificar, é sua ânima. Pode passar. Persona. Segundo Jung, a persona é uma espécie de máscara projetada, por um lado, para fazer a impressão definitiva sobre os outros, e por outro, similar à verdadeira natureza do indivíduo, a face social que o indivíduo apresenta ao mundo. Hoje eu estou persona estudante, né, no Instituto Âmago. Sou persona analista de sistemas, sou persona, várias personas aí. Pode passar, por favor. O self é o centro regulador, educador da psique total, consciente e inconsciente. Simbolicamente, ele é expresso em toda a história da humanidade, como entidade ou imagem de Deus, disse von Franz. E o self, ele vem representando nos sonhos, né, por diversas formas, como a mandala, que isso aí é um desenho da mandala, né, rosa, roda de veículos, ciclos diversos. E ele aparece no sonho também como a velha sábia e o velho sábio. Pode passar, por favor. Eu achei bem legal esse resumo que a professora Luana colocou, que eu acho que é um resumo de tudo isso que eu falei aí, né, para poder adentrar os sonhos, né? Amplia a consciência, fortaleça o ego por meio da integração da sombra, por meio do fortalecimento da ânima e ânimos, assim eu tenho acesso ao self e, consequentemente, ao inconsciente coletivo. Achei bem completo, né? Bem legal isso aí. Pode passar, por favor. Agora a gente vai para os tipos de sonhos, né? O James, né, no livro Interpretação de Sonhos, né, ele fala que sonhos compensatórios equilibram, nos mostra se estamos no caminho da imaginação, né. Ele até dá um exemplo de um sonho lá, né, que uma pessoa, né, muito bem resolvida na vida social e nas outras áreas da sua vida, né, familiar, trabalho, certa vez ele sonha com uma voz, né, que dizia: não estás levando a tua verdadeira vida. Ou seja, ele estava ali no mundo da imaginação, achando que estava tudo certo, tudo ok ali, e realmente não estava. Ele leva um susto, né, com essa voz dizendo para ele. Então, sonhos compensatórios. Próximo. Sonhos de cura. Né? O sonho faz com que vivamos o que precisaria ter vivido, mas não aconteceu. Por meio dele, o ego se conforta. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, quem perde, né, alguém muito querido, né, e aí aconteceu um sonho desse com a minha prima, né, por exemplo, ela perdeu a mãe, e aí ela sonhou um dia com a mãe, e elas cultivavam flores, né, a casa dela no jardim tinha várias flores, e essa mãe chegou no sonho cultivando as flores com ela, né, e foi muito
momento muito lindo, né? Ela me ligou ela estava sofrendo muito, né? E aí ela pegou e me ligou muito feliz com aquele presente de Deus, né? E ela ficou bem, se sentiu muito aliviada, né? Com aquela, pelo menos aquela sensação momentânea. Ela se sentiu, viu uma cura ali, né? Naquele momento, aquele toque bem profundo ali para ela. E ela ficou muito feliz com aquele sonho. Diz que ficou o dia inteiro em estado de graça, né? Com aquele sonho da mãe cultivando as plantas com ela ali. Então, é um aconchego pro eco, né? Nesse sentido. Sonhos arquetípicos ou grandes sonhos, né? Sonho teriam sua origem do inconsciente coletivo, e exatamente por isso trazem símbolos. Né? Essa referência aqui é um exemplo de quem sonha com a velha sábia, ou, né, o velho sábio, né? Então, assim, é esse exemplo, né? Se você sonha receber um conselho, né, desse velho sábio, da velha sábia, recebendo, né, de algo muito precioso. E também esse tipo de sonho te deixa você muito em paz, né, tem uma paz muito grande por esse caminho, né, para seguir, para onde você vai se movimentando, bem legal. Sonhos repetitivos. Ocorrem situações nas quais a pessoa sonha com o mesmo símbolo diversas vezes. São aviso que alguma coisa interna, alguma questão interna, né? Algum complexo. Eu tive um sonho, né? Várias vezes durante 3 meses. Sonhei com banheiro. Banheiro, de várias formas, né? Lavando banheiro, chorando em banheiro, tudo. Né? Então, assim, eu com a minha terapeuta, a gente foi tratando isso, ampliando, né? Chegou ali no complexo X, né? E a gente tocou, conseguiu resolver, né? Ampliou, conseguiu resolver. E aí, o que aconteceu? Eu não sonhei mais com o banheiro. Não sonhei mais, que eu tratei aquela questão, aquele conteúdo que estava ali, ele veio, a gente conseguiu trazer e não sonhei mais com o banheiro. Pode passar, por favor. As etapas da abordação, as etapas da abordagem guiando os sonhos. O James House também traz isso aqui, tá? Compreensão, peraí, só um pouquinho que tá mostrando, né? Deixa eu tirar aqui. Compreensão dos detalhes. Peraí. Compreensão dos detalhes do sonho, né? Isso aqui são três etapas, né? Que é a compreensão dos detalhes, onde você pede o analisando para repetir o sonho ali 2 vezes, né? E o segundo é a reunião de associações de ampliações de ordem progressiva, que tem 3 níveis, que é o nível pessoal, nível cultural e arquetípico, né? E que são a associação da relação dos símbolos, né? Que é o pensamento, o sentir, intuição e sensação, né? O que você está pensando sobre isso? O que você sente? O que você intui? Qual que é a sensação? E o nível cultural é onde está inserido esse contexto, né? Por exemplo, a pessoa sonhou ali com uma imagem, né? Onde que está inserido qual lugar que você viu essa imagem, né? Porque, assim, o Brasil, o mundo é muito, né? Então, assim, pode colocar, pode ampliar aí para ver, né? Qual lugar e tal. E o nível arquetípico, né? Por isso que é muito importante que a terapeuta, né? O terapeuta, ele tem conhecimento, né? Do inconsciente coletivo, de mitos, os mitos arquetípicos, para ampliar, né? Essa situação aí, para verificar. E a terceiro, colocação dos sonhos ampliados no contexto vital do processo de ação do analisando. O que é isso? Ele vai colocar esses três níveis, né? Na vida real, na vida real do paciente, né? Situação atual do paciente. Pode passar. Aqui, James Hall fala da transferência, e com a transferência, quando a gente fala de sonho. Eu tentei trazer esse desenho aqui, né? Busquei esse desenho aqui, onde que A, né, a relação entre o inconsciente do analista e o consciente do paciente. E B, né, que a setinha vai e volta, né? Tanto pode ser transferência quanto transferência. Relação entre o inconsciente do paciente e o consciente do analista, né? E um que fala também que mostra que o analista e o analisando estão ambos envolvidos no processo, que não pode ser inteiramente consciente, pode ser transformador para ambos. Porém, pode passar, por favor. Porém, né,
Analista e analisando são colegas na exploração do material trazido pelo analisando, mas podem ocorrer algumas tensões. Por exemplo, quando acontece alguma dessas situações aqui, o analisando identifica o analista como uma figura de um dos seus sonhos, né? Ele não sabe quem é essa pessoa, mas ele viu que tá ali, mas aí ele chega lá no consultório e fala, isso foi com alguém que parece com você, alguma coisa assim, né? Aí isso precisa ser ampliado, precisa verificar isso. O analista aparece em pessoa no sonho do analisando. O analisando aparece no sonho do analista. Existem sonhos sexuais do analista e do analisando, que quando acontece isso, né, o analista até às vezes precisa mudar alguma postura, mudar algum, né, olhar para isso, precisa ser olhado, precisa ser analisado isso aí. Pronto. Eu vou falar sobre o sonho como instrumento de diagnóstico. O sonho é uma das formas de acessar o inconsciente. A linguagem dele é simbólica, estando subordinada à cultura na qual o indivíduo está inserido e às próprias significações pessoais. A compreensão dessas imagens arquetípicas da mente dos sonhadores possibilita uma compreensão mais profunda da psique. Os sonhos podem oferecer informações tanto para diagnóstico quanto para prognóstico, embora nunca possa substituir uma minuciosa entrevista clínica e um exame das condições mentais. Essas são as falas de James Arrau, né, tiradas do livro que nós estamos fazendo esta apresentação hoje. A sequência de imagens oníricas relacionadas em uma série de sonhos permite melhor compreensão das imagens que, por outro lado, talvez pudessem trazer ambiguidades. Essas imagens em uma série de sonhos podem ser parecidas, mas não idênticas, e podem representar o mesmo complexo. Pode mudar aí. Segundo o autor, os sonhos iniciais podem auxiliar na diferenciação de vários diagnósticos, como os de neurose de ansiedade e neurose depressiva, bem como podem ser úteis para estabelecer distinções entre neurose, psicose, problemas caracterológicos ou orgânicos, que podem se apresentar como uma sintomatologia parcialmente sobreposta ou coincidente. Os padrões neuróticos básicos se apresentam como misturas de ansiedade e depressão, com vários graus de dissociação. Vale lembrar aqui que o termo neurose e psicose são usados no contexto psicanalítico, mas não é mais utilizado na psiquiatria devido ao seu peso simbólico. James Arrau diz que esses termos diagnósticos podem ser enunciados de modo diferente em vários sistemas de diagnosticar, como na segunda e na terceira edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana. Mas as síndromes clínicas, as síndromes clínicas básicas, elas mantêm-se relativamente constantes. Exemplos que ele coloca desse diagnóstico diferencial são, por exemplo, a depressão, que embora existam várias teorias de depressão, aqui ele expressa a depressão psicogênica. Ele fala que, em geral, a depressão psicogênica está relacionada, de algum modo, com a fúria não expressada suficientemente na consciência, o que seria vivenciado pelo ego vígio, né, que a colega lá já explicou, que o ego vígio é aquele que se apresenta no sonho quando estamos dormindo. Então, ele se apresenta como depressão, é passível de aparecer nos sonhos como uma agressão ao ego onírico por outra figura, e pode servir também como indicador de diagnóstico. Outro exemplo que ele trouxe foi a ansiedade, né? A ansiedade aparece em sonhos frequentemente como uma falta de preparo para um exame, uma perseguição por pessoas ou criaturas, perigos físicos, ameaças por causas naturais. Essa preparação, falta de preparação para um exame que ele fala, como exames que
representam uma avaliação de padrões coletivos. Os exames, por exemplo, a pessoa vai fazer uma prova final ou um concurso, e são exames, né, provas que representam avaliação por padrões coletivos. Então, eles apontam para a ansiedade da persona, sobre como o indivíduo se apresenta aos olhos dos outros. Os sonhos com perseguição por pessoas e criaturas, com perigo físico, como eu já falei, que normalmente é quando a pessoa sonha que está caindo e acorda. Pode ser que o sonho esteja na hora que a pessoa acorda falando que a pessoa precisa mudar alguma coisa, ou sonhos com ameaças por causas naturais. Essas causas naturais seriam como terremotos, maremotos, incêndios, etc. Na psicose, o aparecimento pode aparecer como uma imagem bizarra ou um louco no sonho, né? Um animal sem pele, por exemplo, ou um animal com vários olhos, ou um louco tentando explodir algum lugar cheio de gente, coisas do tipo. Problemas físicos. Segundo James Arrau, a doença física pode ser uma preocupação absorvente do ego consciente, mas não parece ser de igual interesse para o si mesmo, originador de sonhos do ego. Quando indicadores de condições físicas concretas são apresentadas no sonho, não costumam se apresentar como uma doença da imagem do ego dentro do sonho. É mais provável que se mostrem em figuras, não o ego onírico, talvez uma imagem que representa o corpo orgânico, como o animal, a mãe pessoal, ou até outras representações da vida orgânica. Os sonhos com morte. Sonhar que pode morrer ou sonhar que está morto são, em essência, sonhos de transformação da imagem do ego. Temos temas oníricos comuns. Todas as imagens são contextuais, pois não existe um manual de motivos oníricos e seus significados. A mesma imagem ela pode significar coisas diferentes em sonhos diferentes da mesma pessoa e também de outras pessoas. Exemplos aqui é o incesto. Ele pode representar o contato do ego onírico com o significado arquetípico dos pais ou dos irmãos. O luto, nos temas oníricos, ele pode representar o processo de luto pode aparecer de uma maneira que ele vai se manifestar de maneira natural nos sonhos, né? A pessoa vai sonhar que um ente querido morreu, mas ele pode aparecer como se estivesse vivo. E quando ele tem esse sonho, vai diminuindo gradativamente a sequência dos sonhos à medida que o processo de luto caminha para uma conclusão saudável. Casos, ele coloca aqui como casos, elas podem representar a imagem da psique e também a estrutura do ego. O automóvel também pode representar a estrutura do ego e como o mesmo se movimenta. O álcool e drogas, o inconsciente pode estar pronto para mudanças em relação ao vício. Às vezes, aquela pessoa que ela tem problemas com álcool e drogas, normalmente quem tem sonhos com isso é pessoas que têm problema, né? Segundo James Arrau, é alguém que já tem problemas com álcool e drogas, e aí ele sonha, tipo, uma multidão com cartaz levantado dizendo larga o álcool, larga as drogas, né? Então, é o inconsciente mostrando para ele que ele está pronto para essa mudança em relação a esse vício. A morte, como dito anteriormente, ela raramente faz referência à morte real, mas ao processo de transformação, esse processo de transformação do ego. As serpentes possuem um único tipo de imagem, mas inúmeros significados arquetípicos. As serpentes podem representar um significado fálico, também pode representar sabedoria, cura de doenças, venenos, perigos e até mesmo algo de um valor muito elevado. Eu vou concluir aqui deixando para vocês essa frase de Jung, que diz assim: a função geral dos sonhos é tentar estabelecer a balança psicológica pela produção de um material onírico que reconstitui de maneira útil o equilíbrio psíquico total.
Bom, então olha só, vou falar um pouquinho, relembrar, né, na verdade, o simbolismo em alquimia, porque foi por conta dos sonhos que Jung teve ao longo de toda a vida dele que ele mergulhou nos estudos da alquimia, né? Então, assim, no início da segunda metade da vida, ele começou o confronto direto, né, com o inconsciente, e aí esse trabalho ele se estendeu ao longo de anos, né? Só que ele só começa a compreender as linhas gerais desses sonhos que ele teve mais ou menos 20 anos depois, né? Que aí ele começa a compreender o conteúdo das fantasias que ele estava tendo nos sonhos. E é justamente na alquimia que Jung encontra a base histórica para aquilo tudo que ele estava pensando da psicologia do inconsciente, da psicologia do inconsciente moderna, né? Então, é na alquimia que ele encontra isso. Então, eu vou pedir licença para ler um trecho do Memórias, Sonhos e Reflexões, porque é exatamente 2 exemplos de sonhos que Jung teve e que fazem com que ele decida, ele entende que ele precisa mergulhar na alquimia, né? Então é muito legal isso, porque a gente está falando de sonho e é justamente através do trabalho dele com os sonhos dele que ele amplia muito toda essa questão. Então, olha só, vamos lá. Então, eu estou lendo, né, esse aqui eu estou na página 178. Deixa eu ver. Antes de descobrir a alquimia, tive sonhos que se repetiam, envolvendo sempre o mesmo tema. Ao lado de minha casa havia uma outra, isto é, uma ala de edifício ou uma construção anexa que me era estranha. Espantava-me sempre no sonho o fato de não conhecer essa parte da casa, que aparentemente sempre lá estivera. Não é lindo? Aí ele continua. Finalmente tive um sonho no qual me dirigia à ala desconhecida. Lá encontrei uma biblioteca maravilhosa, que provinha em grande parte dos séculos XVI e XVII. Havia nas estantes volumosos folhos encadernados com couro de porco. Alguns entre eles eram ilustrados com gravuras em cobre de natureza estranha, e as imagens representavam símbolos singulares como jamais havia visto. Não sabia, nessa época, a que se referiam esses símbolos, e só muito mais tarde reconheci que eram símbolos alquimistas. Nos sonhos, sentia a fascinação indescritível que emanava deles e de toda a biblioteca. Era uma coleção medieval de incunábulos e de gravuras do século XVI. Aí é legal, ele faz esse relato desses sonhos e aí depois ele vai interpretar, né? A ala desconhecida era uma parte da minha personalidade, um aspecto de mim mesmo. Representava algo que fazia parte de mim, mas de que eu ainda não tivera consciência. Esse edifício, e em particular a biblioteca, relacionavam-se com a alquimia, que nessa época me era desconhecida, e ao estudo da qual me consagraria incessantemente. Cerca de 15 anos mais tarde, reuni na realidade uma biblioteca semelhante ao do sonho. Então, é muito lindo, né, a gente conseguir ver que os sonhos, eles levam a muitas concretizações quando a gente resolve se debruçar sobre eles e efetivamente trabalhar com os conteúdos que estão ali, né, ter a coragem de olhar para esses conteúdos e registrar e fazer todo esse debate dentro do processo analítico. E aí, o que acontece com ele? Então, ele tem esse sonho lá atrás, dessa coisa da biblioteca, da casa, né? 15 anos depois, ele monta uma biblioteca, só que em 1926, ele tem um sonho decisivo, né? Embora ele não tenha tido, quando ele teve o sonho, a compreensão.
ele demora para compreender. Você vê que um sonho, ele não é algo que a gente esgota, né? Isso é colocado por vários autores. Você não esgota os conteúdos de um determinado sonho, mas você está sempre, às vezes, tem a oportunidade de revisitar aqueles conteúdos e ressignificar algumas coisas ali. Então, vou ler agora um sonho decisivo que anunciava o encontro do Jung com a alquimia. Ocorreu por volta de 1926. Estou no Tirol do Sul, durante a guerra. Então, nós estamos em 1926, a Primeira Guerra Mundial tinha acabado ali em 1918, né, se eu não estou errada. Então, nós estamos ali ainda numa Europa, num pós-guerra, né? Estou no Tirol do Sul durante a guerra. Encontro-me no fronte italiano, prestes a retirar-me com um homenzinho, um camponês, na carroça do qual nos achamos. Em torno explodem obuses. Obuses são bombas que estão caindo, enfim, que vêm do céu, né? Explodem obuses e sei que é preciso nos afastarmos tão rapidamente quanto possível, pois nos encontramos em grande perigo. Tínhamos que atravessar uma ponte e depois um túnel, cuja abóbada tinha sido parcialmente destruída pelos obuses. Ele até faz uma interpretação aqui numa nota de rodapé, que os acontecimentos do sonho é como se sugerisse o seguinte: encerrou a guerra, né, externamente, mas internamente, no mundo exterior, mas no mundo interior ainda havia ali algo que teria que ser guerreado. Bom, então eles estão lá, ele chega ao final do túnel, vimos diante de nós uma paisagem ensolarada, reconheci a região de Verona. Mais abaixo estava a cidade iluminada pelo sol. Senti-me aliviado enquanto nos dirigimos para a planície lombarda, verdejante e florida. A estrada serpenteava através de belas paisagens primaveris e admiramos arrozais, olivais e vinhedos. Tá lindo até agora, né? Daqui a pouco vocês vão ver onde que vai dar. De repente, avistei, interceptando a estrada, um edifício grande, uma casa senhorial de grandes proporções, semelhante a um castelo de algum príncipe da Itália do Norte. Era uma morada senhorial característica, com muitas dependências e edifícios anexos. Percebe aí a questão daquela casa, com uma outra casa do lado, com outras dependências? Quer dizer, tem aí aquilo que a Joelma falou dos sonhos em série, dos sonhos em repetição, né? Conteúdos similares. Tal como no Louvre, a rua levava ao castelo através de um grande pátio. O cocheiro e eu atravessamos um portal e pudemos, então, de onde nos encontrávamos, perceber de novo a paisagem ensolarada, através de um segundo portal mais distante. Olhei em torno. À direita, a fachada da morada senhorial. À esquerda, as casas dos empregados e as cavalariças, as granjas e outras construções anexas que se estendiam ao longe. Enquanto permanecíamos no meio do pátio, diante da entrada principal, ocorreu algo inesperado. Com um baque surdo, os dois portais se fecharam. O camponês saltou do banco do carro e gritou: Ei-nos agora, prisioneiros do século XVII. Resignado, pensei: sim, é isso, mas que fazer? Eis-nos prisioneiros por muitos anos. Depois tive um pensamento consolador. Algum dia, depois de passados esses anos, poderei sair. E aí, o que acontece com Jung a partir desse momento, então, é que ele se volta, né, para a leitura de muitas obras da história das religiões, da história da filosofia, só que ele não encontra nada em todas essas leituras que dissesse para ele assim, uai,
como é que eu explico esse meu sonho, né? Ele vai em busca disso, né? Quer dizer, século XVII, ele não encontra. Até que, muito mais tarde, ele compreende que estava relacionado com a alquimia, né? A alquimia, o auge da alquimia, se deu no século XVII. Então, ele estava preso, ele precisava ficar preso ao século XVII para, de fato, se debruçar sobre os escritos, né, dos alquimistas, e que eram assim, poucos na época, porque você tinha muito mais escritos de quem condenava a alquimia, né, que eram os padres da Igreja Católica, do que dos gnósticos. E aí ele começa, então, esse estudo que vai durar muitos anos, né, ele leva esse estudo, acho que até o fim da vida dele, e aí ele começa, então, com aquela montagem da biblioteca, né, que ele teve lá naquele sonho do passado. E aí, dentro da alquimia, só relembrando que, assim, durante muito tempo, a alquimia, ela foi... ela não, quando você não tem esse estudo da psicologia analítica, né, ela era ela teve sempre muitas comparações com operações químicas, né? Então, só que o salto que Jung dá, esse pulo do gato, é isso, é como é que eu enxergo essas operações químicas quando eu penso na psicologia do inconsciente, na profunda psicologia do inconsciente. Então, de um lado, eu tenho operações químicas, mudanças de substância, de matéria, mas com esse crescimento e esse conhecimento, esse autoconhecimento aqui das questões psíquicas, né? Então, alguns exemplos de como que essas operações alquímicas, elas aparecem, podem aparecer nos sonhos, né? Então, não vou falar de todas, mas, assim, de algumas. Então, por exemplo, quando a gente pega a calcinação, ou calcináceo, né? Ele é um método químico. O que é a calcinação? É um método químico que você aquece uma determinada substância para que você possa tirar dessa substância a umidade dela, né? Porque ela está extremamente úmida. E aí, quando você faz uma associação, então, disso com o lado psicológico, o que a gente está falando? A gente está falando quando eu começo a secar os complexos, né? Quando complexos inconscientes que estão lá mergulhados naquela água do inconsciente, eles começam a ser secados. Então, eu estou dentro de um processo, de uma operação de calcináceo, né? Um outro exemplo, a solução, né? Que é uma outra operação também. Você pega uma determinada substância e você dissolve essa substância quimicamente, quando você mergulha ela numa determinada solução. E aí, fazendo também a ponte, né? É quando eu permito que um conteúdo consciente se dissolva no inconsciente, né? E aí eu estou falando da solução. Um outro exemplo, que é também de uma operação, a coagulação, né? Eu tenho uma substância, uma determinada substância química, e eu vou precipitar essa substância numa solução. Eu preciso colocar ali para que dessa substância possa emergir, né? Possa precipitar substâncias que eu preciso colher. Então, quando eu faço isso, eu permito que um novo conjunto, né? Um novo complexo de ideias oriundas do inconsciente, porque elas estão mergulhadas na água, né, no oceano do inconsciente, para que elas possam vir à superfície, né, e aí vem sempre aquela velha máxima, né, da alquimia, que é dissolver e coagular, né, eu faço a dissolução e depois eu faço a coagulação. Algumas outras operações a gente vai falar rapidinho depois aqui, quando a gente der alguns exemplos, né, dos motivos alquímicos e sonhos. E aí não tem jeito, né, quando a gente vê uma imagem assim, essas imagens do Jung, elas são muito, eu assim, acho ele muito fofo, né, dá uma vontade, assim, de estar naquele tempo lá. Mas, e aí, que motivos alquímicos? Como é que a gente conseguiria identificar alguns conteúdos alquímicos nos sonhos? Aí o livro que a gente se baseou, né, para fazer o seminário, esse aqui, né, que as meninas citaram aí na apresentação,
Jung e a Interpretação dos Sonhos, o Manual de Teoria e Prática, do James A. Hall, né, ele apresenta alguns exemplos. Um deles é aquilo que ele chama, na alquimia a gente conhece como prima matéria, né? Então, são objetos de um valor considerável, mas que são tratados no sonho de uma forma casual. Então, por exemplo, sei lá, você tem moedas de ouro que estão misturadas nas pedras de um riacho, você tem moedas de ouro esparramadas no estacionamento de um shopping, de um supermercado. Então, assim, essa substância, ela é uma substância de valor, mas ela aparece como algo que não tem valor e que precisa ser operado alquimicamente para se transformar em algo de valor. Né? Então, é esse trabalho que às vezes se faz com os sonhos no processo analítico que vai permitir isso. Né? Um outro exemplo, quando a gente pensa no calcináceo de novo, né? Às vezes em sonhos vão aparecer algumas imagens, pode ser humanas ou de animais, né? E essas imagens, elas vão estar ardendo no fogo, elas vão estar queimando no fogo, mas elas não estão lutando contra isso, né? Simplesmente estão deixando o fogo queimar. E aí pode indicar para algumas pessoas, especialmente para pessoas que têm, né, do tipo pensamento, mais racionais, pode indicar, às vezes, um sonho desse, pode indicar a necessidade de que alguns conteúdos a gente consiga tratar com um certo calor emocional. Quer dizer, para que aconteça uma transformação pelo fogo, pelas emoções, a gente tem que conseguir acessar essas emoções, porque né, o pensamento, muitas vezes, ele não permite isso. Né? Um outro exemplo também de um conteúdo, normalmente os sonhos, às vezes, que têm a ver com a alquimia, com os motivos alquímicos, eles são sonhos que acontecem na cozinha, ou que têm equipamentos, né, eletrodomésticos, por exemplo. Pensa uma máquina de filtrar café, né, ou de coar, enfim, é algo em que você bota o café, uma substância escura, e aquela substância, ela circula, né, tá ali no circulácio, ela faz uma operação alquímica de circular e de transformar num líquido, pode ser um líquido dourado, pode ser um líquido aromático, né, porque o café, ele sai, aquele café expresso, a gente vê como é que ele sai mais douradinho. E aí também a conúncio, que é aquela, né, lembrando lá da última operação alquímica lá citada, da conjunção, que é quando você consegue, nos sonhos, unificar alguns pares de opostos. Né? Então, você vai ter figuras como o rei e a rainha, você pode ter uma figura, por exemplo, situações de casamento, não necessariamente o ego onírico ele está se casando, mas ele pode ser aquele que ajuda a arrumar a noiva ou o noivo, aquele que encaminha os convidados para o local do casamento, né? Então, tudo isso está falando, está indicando para a gente que alguns pares de opostos estão pedindo para serem reconciliados, né? Tem um detalhe interessante também, quando a gente tem sonhos com imagens sexuais, especialmente quando elas são, às vezes, incestuosas, ou mesmo até com umas figuras desconhecidas para a gente, isso também pode dar uma indicação de que tem aí uma união de opostos clamando, né? Vale também a gente reforçar que podem existir sonhos que eles são tão somente sonhos compensatórios, né? Então, às vezes, eu vou ter um sonho com imagens sexuais e não tem nada de alquímico nisso, não tem nada a ver com alquimia. Pode ser uma compensação, sei lá, para uma frustração sexual da vida do paciente, né? E aí ele tem sonhos para tentar compensar isso. Então, basicamente é isso que eu queria falar da alquimia, e aí eu vou só concluir, então, com a leitura de um capítulo, num parágrafo, um trechinho pequenininho do Hall, em que ele fala, para que a gente fique atento a isso, né? Os sonhos que não correspondem naturalmente às imagens da alquimia não devem ser forçados a ajustar-se a elas, nem é aconselhável que se force a interpretação de motivos que não são claramente evidentes.
E ele traz um termo para isso, que é o perigo do reducionismo arquetípico, que é algo que paira constantemente no consultório junguiano. Então, é como se a gente sempre conseguisse tentar se encaixar um determinado sonho, isso aqui é aquele mito, isso aqui é aquele arquétipo, isso aqui é aquele Deus que está aparecendo aqui, aquele Deus grego, tal. Assim, a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque é o que ele chama de reducionismo arquetípico, né? E aí agora que vem uma parte também muito, muito bonita. Existem sempre mais sonhos dos que os que são recordados ou levados à análise. E esses também podem estar trabalhando silenciosamente pela mudança, sem que a gente saiba, sem que o analista saiba, né? Sem, às vezes até que o próprio analisando saiba, porque ele não se lembra e ele não traz. Nunca devemos esquecer que os analistas, em sua grande maioria, são parteiros e facilitadores, observadores de um misterioso processo, e não a origem do processo. Então, quando a gente se recolhe a nossa humildade enquanto analista, de que a gente está ali só para facilitar, a gente não está ali para dizer o que aquele sonho significa, né? Avançar, partir para um reducionismo arquetípico, tá bom? Obrigada, gente. Agora é com a com a Ramos. Esse livro é bem interessante e eu fiquei mais com o finalzinho do livro, e aí ele fala de sonho e individuação. Ele dá uma ênfase, ele destaca bem a questão da neurose, né? E aí ele traz a neurose como adoecimento psíquico. O estado de adoecimento psíquico quando o indivíduo nega, reprime ou desconhece os aspectos da sua própria natureza. Para James, né, para o autor, a neurose é a psique trabalhando contra si mesma. E aí a gente pode visualizar o seguinte, que o indivíduo neurótico, ele é um indivíduo unilateral, constatando que quando a gente destaca muito um lado de nossa personalidade em desfavor do outro, vai se instaurar ali um conflito. Então, como todo esse sistema precisa, como todo sistema, né, esse sistema também precisa de sua totalidade para operar com perfeição, considerando-se que a neurose é uma dissolução que atrapalha a perfeita dinâmica psíquica, então atrapalha o equilíbrio, né, deixando o indivíduo nesse âmbito unilateral. Jung traz em seu conceito que para qualquer atitude consciente ou vivência que é muito intensa, existe uma compensação inconsciente. E aí o autor, ele faz ele traz alguns exemplos desse momento de Jung, que ele fala isso, dessa compensação inconsciente. E ele fala o seguinte, que pode ser em 3 âmbitos. O primeiro, na vida comum, né, um indivíduo comum, onde compensa um processo de individuação, no caso, né, os sonhos. Na psicose, onde o sonho tenta produzir um ego estável, e na neurose, onde estão ativos na tarefa de retirar o ego de um desvio ou um impasse neurótico. James Hall, ele se debruça sobre essa neurose e suas nuances, e ele traz em destaque que existe a fixação do ego quando da criação das estruturas complexas intrapsíquicas que separam-se do ego primitivo, mas substitui por conflitos menores, que só serão examinados num âmbito analítico e mais aprofundado, podendo, assim, de certa maneira, ser traduzido como, e aí nas palavras do autor, um mundo normal quando visto de fora. Então, de fora está tudo normal, está tudo bem. Mas
às custas de muita tensão interna. E aí, quando ele fala, né, dessa questão do ego e do ego, da neurose, ele vem e traz também como os sonhos ajudam nesse processo. Então, ele fala que os sonhos servem para revitalizar o ego quando esses confrontos psíquicos são vistos com nitidez. Então, existe a oportunidade de uma ação mais direta para que o ego vígio possa participar e avaliar sua posição diante de processos mais intensos e significativos em todo esse sistema, a fim de que os sonhos tenham um claro papel compensatório. O ego é muito exigente, né? E deve ser relativizado quando dessa dinâmica da saída da neurose para Hall. Cabe a ele, ao ego, realizar a importante tarefa de fornecer à personalidade elementos de identidade e continuidade através desse processo de seleção. Pois bem, bem como na consciência, o processo de individuação, no caso aqui ele traz o exemplo do neurótico, também atua diretamente ligado ao ego, na finalidade de possibilitar, por meio dessa união, o desenvolvimento de uma personalidade própria, uma personalidade segura, e que pode, nesse momento e nesse âmbito, mostrar a natureza da realidade como um ego admirado, né? Pomposo. Enquanto há o andamento do processo terapêutico na interpretação de sonhos, vai se afirmando, né, nesses indivíduos, o que se deve decifrar vai demonstrando e melhorando a percepção das informações, complementando sensivelmente na diferenciação do que está a serviço do processo de individuação. E aí o autor fala o seguinte: sendo assim, a experiência consciente vígil e as experiências em sonhos constituem componentes igualmente misteriosos de uma unidade potencial, que é o próprio processo de individuação. E como esse processo de individuação ele não é estático, ele não é parado, não fica parado, os movimentos que serão feitos pelos sonhos podem demonstrar mudanças voltadas para as identidades culturais do indivíduo, ou podem forçar o ego a adaptar-se ao ego vígio, e conduzi-lo a produzir tarefas que, para ele, naquele momento ali, pode ser tarefas até um pouco mais insignificantes. O autor também, ele fala que a análise da identidade de cada indivíduo é extremamente complexa, visto que ela é dinâmica, ela não é estática, como o processo de individuação também não é. Mas, ao mesmo tempo, uma esclarecedora forma de conhecer o inconsciente, e aí conhecer esse inconsciente por meio dos sonhos, em que cada personagem representa tanto os outros personagens que os sonhos podem trazer. Todos integrantes e peças-chave para a individuação, mostrando que os sonhos, quando observados de forma bem cuidadosa, se tornam meios íntegros e eficazes que podem evitar a superficialidade, e aí voltando ao que a Alessandra falou, né, ou até mesmo o reducionismo nas suas interpretações. Alessandra, pode passar. E aí a gente vai fechar nosso trabalho falando alguns pontos, né? A gente decidiu colocar essa frase. O que aprendemos? Então, aprendemos que os sonhos
são parte natural da vida da psique. Servem ao processo de individuação através da compensação de modelos distorcidos da realidade mantidos pelo ego vígio. Os sonhos são fragmentos da realidade cuja origem é pessoal, mas também é obscuro, cujo significado é bem fecundo, mas incerto, e cujo destino no mundo do ego vígio está em nós mesmos. Se nós tratarmos com respeito e interesse esse sonho, ele serve-nos de muitas maneiras. Se de outro modo dispensarmos o sonho, ele vai nos impressionar de qualquer modo, operando suas transformações alquímicas nas profundezas da psique, buscando o mesmo objetivo da individuação, com ou sem a nossa ajuda consciente. O outro ponto é o sonho deve ser colocado no contexto da vida do indivíduo que o teve. Nesse sentido, a gente fala na ampliação dos motivos oníricos. As associações pessoais devem ser usualmente mais importantes do que as ampliações culturais ou arquetípicas. Pode passar, Alessandra. Pode colocar o próximo. Os sonhos também representam uma valiosa ajuda. Uma ajuda aonde? Nas áreas clínicas, tais como avaliações de prognóstico, tomada de decisão a respeito de um apoio adicional, né? Num diagnóstico diferencial. Então, os sonhos também são guias que enfatizam uma redução analítica ou viabilizam um olhar prospectivo para frente, ou seja, lança os olhos para o futuro. E o próximo, pode passar, os sonhos, então devemos, né, estar sempre conscientes dessa natureza misteriosa dos sonhos, que existem nos limites do nosso entendimento. Então, no entendimento acerca da nossa mente, acerca da nossa vida, acerca do nosso consciente, do nosso inconsciente, das experiências transpessoais, né, as experiências místicas, ou até mesmo no caso de estados, né, hipnóticos, e assim por diante. Os sonhos, eles são identidades misteriosas, com mensagens de um amigo desconhecido, que é solícito e também é objetivo. Às vezes, obscuros, mas nunca há dúvida quanto à preocupação com o bem-estar. Ele vai trazer alguma coisa que ali ele está preocupado com o bem-estar do indivíduo, que pode, né, ser diferente do bem-estar que a gente imagina, né, como meta. E aí, a gente não fez um slide com a frase, né, a gente já está finalizando, mas eu estava lendo alguns textos, e aí eu achei uma frase muito, muito linda de Jung, falando o seguinte: há quem diga que são os sonhos dos homens que sustentam o mundo na sua órbita. Com essa frase a gente finaliza, e a gente desde já agradece a atenção de todo mundo, tá? Obrigadão.